O Espírito Santo de Deus, ele é a pessoa mais importante nesse. Se você não lembrava, eu quero lembrar você nessa noite que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? Das pessoas que estão aqui, uma delas é o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem emoções também, e nós podemos considerar a vontade do Espírito Santo nesse lugar, nessa noite. Amém? E a palavra do Senhor diz que ele sempre se move, ele sempre se manifesta com um fim proveitoso, com um fim que venha agradar ao Senhor, com aquilo que traz prazer para Ele. Mas, amados, nessa noite eu quero mesmo trazer essa convicção, essa consciência do Espírito Santo e das suas ações em nós e através de nós. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo de número 18, eu vou ler na NVT. Todos acharam? Efésios 2, 18, diz assim: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Aleluia, aleluia. Talvez você nunca tenha se dado noção de quão poderoso é isso daqui. Agora, por causa do que Cristo fez, todos nós, amados, nós sabemos que é para todo aquele que nasceu de novo, para todos aqueles que Jesus fez uma obra na vida deles, né? Então Paulo está falando para uma igreja, está falando para um povo cristão. Ele diz: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Sabe, amados, quando a gente olha para um texto como esse, é motivo de nos alegrarmos, porque se você for olhar para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, os homens, eles não tinham esse acesso, eles não podiam todos ter um acesso pelo mesmo Espírito. Na Antiga Aliança, nós vamos ver que apenas uma pessoa, um homem, ele poderia entrar na presença de Deus, ele podia ter acesso à presença de Deus, para que de lá ele pudesse receber algo e compartilhar com os demais. Mas quantos sabem que Jesus inaugurou um novo tempo? Por isso que Paulo, escrevendo também aos Coríntios, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Diga: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E uma das coisas que se fez nova é a maneira de como nós podemos acessar ao Pai. Amém? Um homem na Antiga Aliança era escolhido para que ele pudesse se consagrar, se preparar e um dia ele entrar no Santo dos Santos para ter a presença gloriosa do Senhor. Mas hoje eu e você estamos aqui pelo mesmo Espírito, nós podemos ter acesso ao Pai. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele diz: agora, por causa do que Cristo fez. Continuando no verso 19, ele diz: portanto, vocês já não são estranhos. Diga: eu não sou estranho. Aleluia. Nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Verso 20. Juntos. Olha para o teu irmão que está aí perto. Diga: juntos. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Verso 21. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu, oh, aleluia,
onde Deus vive por seu Espírito. Deus não vive nesse prédio, Deus não vive em uma casa feita por mãos humanas, Deus vive no próprio templo em que Ele criou. Quantos aqui foram criados por Deus? Aleluia! Então, amados, veja que é pelo mesmo Espírito que nós temos acesso ao Pai, e é também pelo mesmo Espírito hoje que habita em nós. Nós somos moradas, templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, amados, nós precisamos trazer essa consciência para nossa realidade. Hoje há uma nova realidade, como eu falei aqui em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A nossa maneira de adorar, a nossa maneira de orar, a nossa maneira de acessar ao Pai, o nosso meio de viver hoje é totalmente diferente, é totalmente novo, é uma nova vida, é um novo modo de viver, um novo modo de a gente, sabe, se comportar como filhos de Deus. Aleluia! Eu sei, amados, que por muito tempo, às vezes a gente viveu em certas religiões, em certos entendimentos, e parece que Deus estava, muito distante, muito difícil. E de fato, sem Jesus, nós não temos acesso a Ele como Pai, porque Ele mesmo foi quem disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas uma vez que você está em Cristo, amados, você precisa se livrar da velha natureza, do seu velho modo de entender as coisas, do seu velho modo de compreender as coisas, e entender de um modo novo que o próprio Deus estabeleceu para mim e para você. Jesus, Ele inaugurou uma nova oração. Nós estamos num culto de oração hoje. Eu sei que às vezes, por muita reverência, ó Deus, ó o Todo-Poderoso, ó o Eterno. Mas, amados, aqui agora pelo Espírito nós temos o mesmo Espírito de Cristo em nós. Diga: eu tenho o mesmo Espírito de Cristo em mim. Porque Ele diz que Ele deu o Espírito do seu Filho, o qual clama: Abba Pai. Paizinho querido. Nós estamos aqui, amados, hoje, e precisamos ter essa consciência de que nós temos acesso ao trono da graça, e eu creio plenamente que o Pai, Ele tem coisas poderosas para compartilhar com seus filhos. Mas se não nos achegarmos, se não nos aproximarmos de Deus da maneira correta, eu acredito que fica difícil de obtermos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós viemos buscar, ou aquilo que nós viemos dar a Deus. Eu sei que nesse culto aqui alguns talvez vieram buscar, mas eu acredito que outros também vieram entregar. Mas você pode fazer as duas coisas. Você pode entregar, você pode receber. Sabe, amados, Deus o acesso hoje é uma via de mão dupla. Você envia, mas você também recebe. Então nós podemos entregar algo a Deus e podemos receber também da parte de Deus. Abre tua Bíblia comigo lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 24. E nós vamos ver aqui algo interessante. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele trouxe essa instrução também, falando com aquela mulher samaritana que conhecia o velho modo de adorar, que conhecia apenas um velho modo de se achegar a Deus, e ela questiona a Jesus. Jesus se encontra com ela, Jesus fura uma bolha ali, rompe uma parede, rompe um muro que dividia. Os judeus não tinham acesso, eles não tinham conexão com os samaritanos, mas Jesus, Ele é especialista em quebrar protocolos, em romper barreiras, e ali Ele rompeu, Ele derrubou uma muralha, um muro que separava um povo, e Ele tem acesso àquela mulher, e aquela mulher, quando percebe que Ele é um profeta, ela diz muito bem, eu quero saber aonde é que nós devemos adorar. Uns dizem que é no monte, outros dizem que é no templo. Eu quero saber onde é que nós podemos adorar, aonde nós devemos adorar. E olha o que Jesus vai dizer no verso de número 24. Ele diz: pois Deus é Espírito. Diga: Deus é Espírito. Aleluia. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. E aí ele vai continuar dizendo que o Pai, você tem um Pai? Esse Pai, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Percebe, amados, que havia uma adoração de uma forma diferente. Havia uma adoração que Deus até aceitava, porque era um meio pelo qual o homem podia fazer isso. Não tinha outra forma, o homem não podia. Todos não podiam ter acesso a Deus, né, de uma forma plena. Mas agora Jesus disse: chegou a hora, está chegando a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ele não é mais em um monte, não é mais em um templo, é em espírito e em verdade, pois Deus é espírito. Sabe, amados, às vezes se a gente não lembrar dessas coisas, a gente pode chegar aqui e de repente está querendo dar uma adoração no natural. Essa adoração natural, Paulo vai chamar que é o culto racional, que é apenas nós oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos. O seu levantar das mãos, né? O seu se render, mas a verdadeira adoração, ela sai daqui de dentro. Uma adoração verdadeira em espírito e em verdade. Então essa é a parte de dar a Deus. A verdadeira adoração se dá pelo Espírito, porque nós somos um Espírito, Deus é Espírito, nós adoramos através do Espírito. Amém? Então nós precisamos entender que nós recebemos o Espírito de Deus para que por meio dele nós possamos também acessar a Deus pelo mesmo Espírito, adorar pelo mesmo Espírito, falar pelo mesmo Espírito, receber também pelo mesmo Espírito. Lá em João capítulo 3, no versículo 12, João 3, 12, o contexto desse capítulo, Jesus está falando com Nicodemos e falando sobre o novo nascimento. Mais uma vez, Nicodemos, ele estava querendo entender as coisas de forma natural. Jesus fala para Nicodemos primeiro revela, né, diz: Senhor, eu reconheço que tu és vindo de Deus, porque fazer as coisas que tu faz só pode ser filho de Deus. Sabia, amados, que a gente de repente pode reconhecer que de fato Jesus é um filho de Deus, mas querer receber as coisas da forma natural? Porque Nicodemos, ele era um conhecedor das Escrituras. Ele conhecia já, né, as Sagradas Escrituras, mas ele questiona, ele diz: percebo que tu és vindo de Deus, tem coisa diferente. Digo, o espiritual é diferente. Nicodemos percebeu. Aí Jesus disse: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, não te admires se eu te disser, necessário é nascer de novo. Tem gente, amados, que vive 30, 40, 50 anos, o resto da sua vida, caminhando para uma igreja, querendo receber de Deus coisas de forma natural. E o modo mudou, a forma mudou, hoje se recebe pelo Espírito. E a primeira decisão é nascer de novo, é entregar a sua vida para Jesus e ser uma nova criatura, para que você possa receber. Aí no versículo de número 12, Jesus, continuando com a conversa com Nicodemos, ele diz: se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais, ou seja, de coisas espirituais? Sabe, amados, se você não se conectar a Deus, ao Pai, pelo Espírito, eu posso estar aqui falando coisas poderosas, maravilhosas, Deus se movendo, o Espírito Santo se movendo, mas você vai ficar alheio. Por quê? Porque às vezes você quer compreender e entender as coisas de forma natural. Mas Deus vai operar no sobrenatural. Eu vou dizer de novo: Deus vai operar no sobrenatural. Quando nós falamos, amados, que Deus está aqui, Ele pode curar você, você não pode considerar essa cura por métodos naturais. Porque no natural, muitas vezes você vai entender que
talvez seja um caso mais sem solução. Mas no sobrenatural, pelo Espírito, você sabe, porque sabe que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que você pode pensar, pedir ou imaginar. É você se render, amados, é você sair desse nível aqui e não querer limitar nem compreender as coisas de forma natural. Quando nós dissemos, como nós dizemos para você, olha, você pode fazer tal coisa, acredite que você pode fazer isso e mais aquilo, muitas vezes a gente quer entender, compreender da forma natural. E Jesus estava dizendo, até a adoração, amados, que acho que para muita gente, né, que inclusive aquela mulher samaritana estava acostumada com o quê? Ir ao monte ou ir ao templo. É natural, sim ou não? Quantos sabem que não há nenhuma espiritualidade em eu subir aquele monte ali? Tem gente que espiritualiza isso aí, mas não é nada espiritual, isso é natural. Amém? Subir um monte é coisa natural, mas qualquer pessoa que tem uma disposição, nós subimos um monte aqui outro dia, né, o Monte Tabor, mesmo com algumas dificuldades, né, mas a gente chegou lá, naturalmente a gente chegou. Eu acredito que pode haver, né, uma força do espiritual para nos ajudar, mas naturalmente isso é coisas naturais. Então o método aqui da adoração era no natural, mas Jesus disse, não vai ser mais dessa forma. Não se limita a isso, tem uma dimensão maior, tem algo mais profundo, tem um nível mais profundo, que você pode ir além do natural. Aleluia! Aleluia! Nós estamos hoje num culto do Espírito. E nós podemos ir às águas profundas. Nós podemos mergulhar mais. Nós podemos sair da dimensão do natural para ir para uma coisa mais profunda. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Abre lá rapidamente. 1 Coríntios 2, 12. Aleluia. E nós, mais uma vez, Paulo se inclui aqui, ele está falando com a igreja, eu estou falando com crentes hoje aqui também. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Verso 14 diz, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Aleluia. Eu estou falando com compreendedores do Espírito Santo. Eu estou falando com pessoas que compreendem o que o Espírito Santo diz, desde que você atente para as coisas do Espírito e não para as coisas naturais. Eu fui num culto e ouvi o pastor falando um negócio lá, eu achei muito bonito, mas parece bom demais para ser verdade. Pois é, amados, o Espírito Santo vai falar coisas que parece bom demais, né, assim, para ser verdade, mas não é que parece, é que é boa demais. Mas é verdade. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir a palavra da fé, a palavra de Deus, né, a palavra revelada, coisas que o Espírito Santo já tinha revelado a homens, parecia que aquele homem estava querendo enfeitar. Eu me lembro de alguém que a gente, né, também levou para o culto, ela disse, tu acredita que esse homem está falando é verdade? Porque, amado, falar coisas espirituais a pessoas naturais é loucura, não vão aceitar. Tem que nascer de novo.
tem que nascer de novo pelo Espírito para poder receber das coisas do Espírito, para compreender das coisas do Espírito. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a experiência de compartilhar algumas coisas do Espírito com alguém, e você percebe que logo, logo ele está voando, está no mundo da lua, como dizem por aí, né? Você, amados, vai ter uma sensibilidade, vai perceber, não adianta eu continuar falando isso, porque essas pessoas não estão entendendo. Mas eu acredito que nessa noite, o Espírito Santo está aqui para falar com pessoas que podem compreender o que o Espírito Santo diz. Aleluia! E você não vai achar loucura. Você vai entender que é verdade. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-los? Olha a resposta. Mas nós, diga nós, temos a mente de Cristo. Oh, aleluia! Nós temos a mente de Cristo. Você pode celebrar com isso, irmãos. Você pode celebrar, sabe, essa dádiva, esse presente que Deus nos deu, que é termos a mente de Cristo, a compreensão de Cristo. Está falando de uma compreensão espiritual, amados. Entender as coisas espirituais, ter acesso ao Pai pelo Espírito, ouvir a voz do Senhor, compreender o que Ele está falando. Eu sei, amados, que Deus é um Deus que fala. Eu sei que o nosso Pai, Ele quer falar com os seus filhos. Ele quer nos instruir a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, Jesus disse, o Espírito Santo da verdade, quando Ele vier, e Ele já veio. Você já recebeu o Espírito Santo? Ele disse que quando Ele viesse, Ele nos conduziria, Ele nos levaria a toda a verdade. Diga, não serei enganado. Fala com fé, diga, não serei enganado. Oh, aleluia! Se a gente considerar as coisas do Espírito, amados, nós não vamos ser enganados, porque o Espírito Santo está aqui para nos revelar coisas espirituais. Aleluia, glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Nós já vamos encerrar, para a gente ter um tempo de oração. 1 Coríntios 14. Oh, aleluia. Jesus, enquanto ele ainda estava com seus discípulos aqui na terra, ele falou que os que creiam, os que crescem nele, né? Diz, aqueles que creem em mim, em meu nome, expulsarão demônios, falarão outras línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, e nenhum mal vai acontecer. Se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Veja, mas Jesus já anunciou de coisas novas que iriam acontecer. Isso eram coisas espirituais, coisas sobrenaturais. Ninguém nunca tinha experimentado dessas coisas. Então Jesus inaugurou um novo tempo para nós. E aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai falar, e eu quero nessa noite entrar para essa dimensão mesmo das coisas do Espírito. E mais uma vez falando, né, sobre a importância de uma oração que o Senhor estabeleceu para nós. O Espírito Santo trouxe um novo modelo de oração, um novo meio para que nós pudéssemos orar de forma eficiente. E eu sei que muita gente tem entendido da forma correta, mas algumas pessoas ainda têm tido dificuldade de entender essa importância da oração
em línguas. Aleluia. Não queira explicar para ninguém oração em línguas se ele não nasceu de novo. Ele vai dizer que você está doido. Ele vai dizer que você pirou. Mas para você que é espiritual, amados, você já deve discernir bem que é uma forma poderosa de você acessar as coisas do Senhor. 1 Coríntios 14, versículo 4, diz assim: quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece a toda a igreja. Aqui, amados, o apóstolo Paulo está trazendo uma instrução sobre a oração em outras línguas. É algo sobrenatural, é algo espiritual. Eu acredito que uma pessoa que ela nasceu de novo, por mais que ela não compreenda todas as coisas, mas ela vai aceitar. A pessoa que nasceu de novo, ela vai aceitar o fato da oração em línguas. Porque ela é agora uma pessoa nascida de novo no Espírito. Então eu acredito, amados, que pessoas inclusive que às vezes ainda não conseguiram, ou é porque ainda não nasceu de novo, ou então tem muitas crenças erradas aqui na mente. Mas se você abrir o teu coração e aceitar que essa é uma verdade do Espírito, Ele vai te conduzir a essa verdade. E essa noite eu creio no poder e na manifestação, no mover do Espírito Santo, para que pessoas nesse lugar aqui possam fluir no Espírito. Aleluia! Porque, amados, o propósito de Deus ter enviado o Espírito Santo nesse tempo aqui é para que a igreja de Jesus, ela possa andar numa dimensão espiritual. Mudou-se o tempo, não é mais na direção natural das coisas. Aleluia! É tão sobrenatural que você oferece um corpo como sacrifício, mas ele continua vivo. Porque na antiga aliança tinha que matar o corpo e queimar. Você queima no Espírito agora. Você sacrifica o seu corpo, você oferece ele continua vivo. E quando você sai daqui, você vai sair melhor. Pode vir um grupo de louvor, nós vamos estar orando agora um pouco, amados. E eu quero nessa noite mesmo experimentar da presença do Espírito Santo. Você, amados, que está aqui, lembre-se, o Espírito